Rádio Acioli FM 102.9. Boa tarde, sejam muito bem-vindos. Eu sou a Josi Cozempo e vou estar com você aqui na Cinturão Verde, no canal 17, todas as tardes. Hoje o programa recebe uma convidada especial, que tem uma trajetória inspiradora na moda, na educação, na sustentabilidade e agora também na espiritualidade e no propósito de vida. A nossa convidada é Leni Pereira Gonçalves, profissional que desde cedo encontrou na moda um caminho de expressão e transformação. Nascida em Cascavel, no Paraná, aos 15 anos fez o seu primeiro curso de desenho de moda no Senac e aos 18 já estava mergulhada no universo de alta costura. Em Cianorte, cidade onde construiu sua carreira, liderou por mais de 15 anos o projeto de moda inclusiva, que uniu cidadania, diversidade e responsabilidade social. É graduado em moda com 3 especializações e mestre em agroecologia pela Universidade Estadual de Maringá, onde pesquisou o aproveitamento de subprodutos da seda na criação de biojoias e peças artesanais. Esse trabalho, além de valorizar a sustentabilidade, gerou impacto social, capacitou mulheres no meio rural e fortaleceu a economia circular. Você nasceu em Cascavel, começou cedo no Senac e logo foi para a alta costura em vestidos de noiva. O que marcou esse seu início na moda? O início, né, que eu falo sempre assim, quando eu comecei ali aos 15 anos, já me identifiquei com as noivas. E aí, segui nesse caminho e meu primeiro trabalho foi realmente com noivas, onde eu fiquei quase 10 anos trabalhando na região de Cascavel e Foz do Iguaçu. Então, tive muitas experiências diferentes, com diferentes casamentos, né? Casamentos do Oriente Médio, casamentos de noivas americanas, italianas. Então, foi uma experiência muito bacana. Que lindo, Leni. Eu quero aproveitar e mostrar para você, olha que maravilha. Esse jornal aqui é da professora Leni, que, aliás, com muita honra e muito prazer, foi minha professora na faculdade de moda, tá? Esse jornal aqui é uma matéria que a Ellen, a nossa produtora aqui do Sobre Isso, que é uma jornalista de excelente qualidade, fez mostrando aqui o trabalho da Leni, esse trabalho lindo, maravilhoso, o qual ela acabou de falar sobre noivas. Isso há quase 20 anos. Então imagina como são grandes essas mulheres, a experiência que elas têm. E o Sobre Isso é sobre isso, né? Aqui tem reencontro, tem moda, tem família, tem beleza. Você liderou desde 2004 a 2020 o projeto de moda inclusiva que aproximou a moda da diversidade social. Como que esse projeto nasceu e quais foram os resultados que foram mais transformadores? Bom, eu penso que a minha carreira sempre teve esse cunho social desde o início, né? Mesmo trabalhando com noivas, nós sempre tive esse olhar social para a moda. E em 2004 eu comecei a pesquisar sobre moda inclusiva, onde eu desenvolvi uma coleção para crianças com deficiência. E aí isso foi tomando um corpo maior, a gente esteve em Brasília, fui a primeira estilista a fazer um desfile em Brasília, no Senado Federal, como produto, né, uma coleção adaptada, pensada e modelada para as crianças com algum tipo de problema de mobilidade. Também fui até o Rio de Janeiro, onde eu representei o Paraná, num concurso de inovação, e também chegamos até a pauta de uma novela, para fazer a gravação com as peças. Então foi um projeto assim que ele caminhou e até hoje, né, recentemente a gente fez um baile de debutantes só com meninas com algum tipo de deficiência. Que lindo esse trabalho. Leni, na sua visão, de que forma a moda pode ser uma ferramenta de inclusão e cidadania? A moda, ela sempre vai refletir um povo, um tempo, um período e retratar uma sociedade. Então, mais do que vestir, a moda sempre será uma ferramenta de inclusão. E você foi docente em instituições como a Unipar, o Senai, coordenou o curso de moda até 2023. Quais conquistas dessa fase você destacaria hoje aqui para nós? Uma das minhas conquistas, assim, é ver realmente, assim, um legado deixado, um rastro na vida dos meus alunos, assim como você. Que a gente vê que, além da sala de aula, se foi trabalhado uma construção social em cima da docência. Então, é algo que me realiza muito como pessoa e como profissional. Saber que a minha carreira como docente, ela teve, sim, um fundamento e uma aplicação
fora da sala de aula. Então, penso que isso é algo assim transformador na vida de um professor. Com certeza é, né? E como que a moda acadêmica e o mercado podem caminhar juntos para formar profissionais mais conscientes e mais preparados? Eu acredito que a moda tem caminhado para esse lugar de inclusão, de sustentabilidade cada vez mais, né? Então a gente tem hoje uma preocupação de, além de vestir, o impacto social, o impacto ambiental, que é a produção e a própria peça de roupa no final, como produto final, vai impactar. Então, sempre que a moda é pensada de forma responsável, ela será sempre uma moda de forma acessível, né? Porque a gente sempre fala em sala de aula, democratização da moda. No seu mestrado em agroecologia, o aproveitamento de subprodutos da seda, como casulos descartados e fibras residuais, poderia explicar para nós esse processo, como que funciona e do que ele resulta? Bom, eu tive aí a grata, né, surpresa de entrar num programa de mestrado em agroecologia, na grande área de ciências agrárias, alinhando com moda, que de repente as pessoas pensam, como que vou fazer um trabalho com moda e ciências agrárias? Então, realmente foi uma pesquisa a campo, desde a produção do bicho da seda, o amoreiral, o que a gente conhece antes da porteira, né? E na moda a gente conhece o depois da porteira. Então, foi muito bacana conhecer a campo e desenvolver uma coleção voltada só com subprodutos da seda. A produção de seda em si, ela é uma produção limpa, sustentável e também artesanal, que se pode sair dos subprodutos, né? Onde a gente trabalhou com oficinas, com crochê, também a biojoias com casulos. Leli, o que representou para você ver a moda como uma ferramenta de renda e inclusão produtiva? A moda nesse sentido de você poder levar para as mulheres do campo uma capacitação, o olhar de um produto com valor agregado, trazer também o conhecimento pós-porteira, como eu havia falado, dessas produtoras rurais conhecerem o que acontece com essa produção que começa lá na pequena propriedade, né? Porque normalmente são pequenos produtores que trabalham com bicho da seda, então trazer para essas mulheres a realidade da passarela, da alta costura, elas conhecerem realmente o fio já processado e depois também o tecido, como é o tecido. Foi uma experiência maravilhosa e onde nós pudemos trabalhar na região noroeste, várias capacitações com mulheres do campo, tanto na execução de biojoias, usando o casulo, como também teares e o crochê. Todos voltados para acessórios, echarpes, cachecol, né? Então, foi uma experiência muito bacana e sim, com possibilidade de continuidade e geração de renda a mais para essa produtora que está no campo. E recentemente você foi nomeada perita judicial em moda. O que significa essa função e qual a importância para esse setor? Inclusive, vim até com o meu distintivo aqui, né? Recentemente eu fui nomeada, tem um processo já sentenciado. Então, o perito ele atua quando o juiz tem uma dúvida em relação ao processo. Então, ele é convocado, nesse caso a gente passa por um processo de nomeação e é levado em consideração vários critérios, currículo, experiência e afins. E depois fiz também uma formação em perita judicial para poder transitar melhor no meio jurídico e entender todo o vocabulário dessa área. Mas a perícia na área de moda, ela vai atuar no caso de plágio, propriedade intelectual, quando há dúvida sobre a origem de um produto. Então, pode sim ser convocado uma perita, e nesse caso, no Paraná, eu sou a única perita nomeada. Olha, que lindo, que honra para nós, né? Leni, você é mãe de uma menina de 12 anos, né, e fala sobre espiritualidade. Como que você concilia maternidade, carreira, por essa busca de propósito? A princípio, assim, quando a gente fala em mulher moderna, a gente tem uma ideia de que como é possível, né? Maternidade, trabalho, propósito, legado, missão. Mas a espiritualidade, ela está ligada a todos
todos os fatores da vida. Então, eu acredito que a maternidade, profissão, carreira, projetos, primeiro vem a espiritualidade. E aí, quando a gente consegue buscar um equilíbrio e uma harmonia, tudo fica mais leve. Embora, quando a gente olha a vida da mulher moderna, nos parece que estamos dentro de um avião em construção e em voo. Mas quando você tem um propósito, uma missão, isso acaba tendo sentido em tudo. E para encerrar, que mensagem você deixaria para quem nos assiste e busca alinhar profissão, propósito e qualidade de vida? Realmente buscar aquilo que o teu coração encontra paz. Porque quando o seu coração está em paz, naquilo que você está fazendo, eu sempre dou um exemplo para os alunos assim, quando o teu cérebro não discerne entre hora vida e hora técnica, que talvez em outro momento a gente venha falar sobre a diferença de hora vida e hora técnica, mas que você encontra paz naquilo que você está fazendo e que você veja sentido, porque hoje quando eu a caminho aqui para a entrevista, eu lembrei muito, né, da Ellen, dessa carreira, dessa jornada, da sua vida. E eu acredito que as mulheres são melhores quando elas andam juntas. Quando uma compactua com o sucesso da outra e comemora o sucesso da outra. Então eu fiz questão mesmo de trazer o jornal hoje, homenagear a Ellen, homenagear você, porque não é sobre a professora Leni, mas é sobre nós mulheres, o que estamos construindo enquanto vivemos. É com muito carinho que eu agradeço a você, professora Leni Gonçalves Pereira, pela presença aqui no Sobre Isso. A sua trajetória nos inspira a olhar para a moda não apenas como estética, mas também como um caminho de inclusão, sustentabilidade e propósito de vida. Muito obrigada mesmo. Gratidão sempre e que nós possamos ter muitas vidas, horas. Nós possamos realmente desfrutar o melhor dessa terra enquanto fazemos aquilo que viemos fazer aqui. Vamos dar as mãos para construir um novo país e juntos cantar para ser feliz. Roberto Ascioli, o futuro chegou. Instituto Roberto Ascioli, intermediando de quem pode para quem precisa. Participe! Juntos vamos seguir. Alô, amigos da TV Cinturão Verde, Cianorte. Aqui quem fala é o Teodoro, do Teodoro Sampaio. Quero convidar todos vocês, domingo, a partir das 13 horas, aqui na Cinturão Verde, tem o Amigos do Teodoro e Sampaio. Estamos convidando todos vocês para assistir o Amigos do Teodoro e Sampaio. Vem comigo! Alô, meus amigos da cidade de Umuarama, capital da amizade, 121 mil habitantes. Eu sou o jornalista e apresentador do programa 90, Roberto Ascioli. E estou passando por aqui para avisá-los que a partir do mês de outubro nós vamos estrear o canal 44.1 aqui em Umuarama, televisão Cinturão Verde, aonde você vai poder assistir futebol, jornalismo, novela, tudo que tem de melhor você vai poder acompanhar na televisão Cinturão Verde. Mais uma emissora da rede de televisão Cinturão Verde. Mês de outubro, estreia canal 44.1, TV Cinturão Verde, aqui em Umuarama, terra do meu amigo, do prefeito Fernando Escanavaca. Um abraço a todos. Rádio Ascioli FM 102.9.
seguimos no tema Setembro Amarelo, mas agora ampliando o olhar para a saúde mental de crianças e adolescentes. Esse público tem apresentado índices crescentes de sofrimento emocional e até ideação suicida, o que torna urgente falar sobre prevenção e acolhimento. E para isso recebemos hoje a psicóloga Monique Mestre Pereira, que tem se dedicado de forma muito especial ao tema da prevenção ao suicídio, tanto pela experiência no CAPS, como por vivências pessoais e pelo aprofundamento nos estudos em suicidologia. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada por estar aqui no nosso programa. Eu que agradeço pelo convite. Espero poder estar elucidando um pouquinho mais sobre essa questão que tem sido, né, um tema tão tabu, que tem ficado um tempo no obscurantismo por conta, né, dessas questões, mas que puder estar esclarecendo hoje, eu me coloco à disposição. Vamos lá, então, tirar as dúvidas com a Monique. Monique, você atua no CAPS de Cianorte, no serviço público oferecido no município. Como esse caminho até chegar ao trabalho com crianças e adolescentes em sofrimento psíquico, como que foi esse caminhar para você? Na minha trajetória, é um pouco engraçado como a vida encaminha a gente para alguns caminhos, talvez que a gente não escolhe tanto, né? Na minha área, na minha atuação, na minha formação, na verdade, eu comecei a trabalhar com crianças e adolescentes e percebi que é um trabalho um pouco mais complexo, porque trabalhar com crianças e adolescentes é trabalhar também com famílias, né? E aí eu tive alguns casos muito complexos, e aí eu não me senti preparada, eu falei, acho que eu não deveria trabalhar muito bem com isso, né? Passei aí no concurso, fui chamada, e me identifiquei bastante numa área que eu tinha me afastado muito, né? Gosto bastante de trabalhar, principalmente, né, com adolescentes, então é uma demanda que faz muito sentido para mim hoje. Você tem se dedicado de forma especial à prevenção ao suicídio, tanto pela vivência profissional, quanto por experiências pessoais, como essas experiências que vão mudando, né, a forma de atuar como psicóloga. São experiências tanto pessoais quanto na área, né, de atuação, que acabam moldando não só a forma como eu vejo o fenômeno, mas a forma como eu vivo ele, né? Como eu já trouxe anteriormente, é um assunto que acaba sendo bastante delicado, é um assunto muito tabu, e isso acaba afetando bastante o modo como as pessoas também percebem esse fenômeno. Então, foi um chamado que eu senti também para estudar um pouquinho mais essa área, para entender um pouquinho melhor esse fenômeno, como que eu poderia estar ajudando. É isso que eu gostaria de perguntar para você. Porque agora você tem se aprofundado, tem buscado estudos nessa questão da suicidologia. Qual a importância dessa área para compreender melhor esse fenômeno do suicídio? É uma área muito importante. É uma área recente, a suicidologia. Ela estuda os fenômenos da complexidade do suicídio, os fatores de risco, os fatores de proteção, o que nós, como sociedade, podemos fazer para contribuir para que as pessoas se sintam melhores com suas dificuldades, com seu sofrimento psíquico, e o que nós também, como profissionais da saúde mental, podemos ajudar essas pessoas. Mas por ser uma área relativamente nova, a gente ainda tem muito que avançar nesse conhecimento. E quando nós pensamos em Setembro Amarelo, muitas vezes nós lembramos, né, dos adultos, mas hoje nós vemos índices preocupantes também entre crianças e adolescentes. Como que você percebe essa realidade na sua prática no CAPS? Inicialmente eu fiquei até um pouco impactada, porque não era uma vivência tão perto de crianças e adolescentes em tanto sofrimento mental. Acredito porque o CAPS, ele acaba atendendo pessoas que estão em sofrimento psíquico, que são mais persistentes, que são mais graves, então a gente acaba tendo mais contato com esse público, mas ainda assim chamou bastante atenção a quantidade, né, de adolescentes, de crianças que estão passando por esse sofrimento. Com crianças não é tão comum. Eu não cheguei a pegar nenhum caso, né? Mas eu já cheguei a ter estudos de crianças de 10 anos, 8 anos, crianças muito novinhas, né? Que tinham uma percepção, até uma percepção boa sobre o que é a morte, a consequência da morte, que acabaram, né, tirando a sua vida. Mas os adolescentes, eles são a fase mais frágil. Isso, é uma população de risco.
E quais são os fatores que têm pesado mais para o aumento dessa ideação suicida nesse público? É o bullying, as pressões escolares, familiares, ou a exposição intensa ao meio digital, que é algo que a gente vive muito hoje? Ah, ótima pergunta. O suicídio, assim como os outros transtornos mentais, eles são multifatoriais. Acredito que na tentativa de tentar entender ou explicar o que é o suicídio, por que alguém tentou tirar sua vida, as pessoas acabam simplificando muito o fenômeno, né? Ah, aconteceu isso por conta de bullying, foi por conta do trabalho, foi por conta do relacionamento, e hoje a gente entende que é uma questão complexa e multifatorial. Então, todos esses fenômenos, todos esses estressores externos contam, né, quando a gente faz a soma, né, de tudo aquilo que a pessoa está vivendo, da história de vida, das questões até genéticas, dos estressores familiares, tudo isso a gente vai levar em consideração. Cada sujeito, ele vai ter uma particularidade muito específica de si. Então, quando a gente está diante de um sujeito específico, diante de um paciente, a gente vai fazer uma análise muito singular, muito particular dessa pessoa, para tentar entender qual que é o fenômeno para ela, qual que é a dificuldade dela, qual que é o sofrimento dela. E aí, a partir disso, a gente pode ter uma resposta, né? Mas, para crianças e adolescentes, eu acredito que esses fatores que você citou são realmente os que são mais citados por ele, realmente o bullying, a escola, as questões familiares, principalmente de violência familiar, de não entendimento nesse meio, a questão, né, de estarem muito tempo na escola, de não conseguirem as notas desejadas, aí teve toda essa mudança também das matérias que eles tiveram dentro do novo ensino médio. São matérias muito pesadas que eles precisam. Se você olhar o caderno, né, de um adolescente, eles estão estudando muito mais que nós estudávamos no passado. Sim. Então, uma cobrança muito excessiva que eles estão passando, né? E Então, talvez a tudo forma isso como que conta. cada um internaliza isso, né? Porque para algumas crianças parece eles agem com mais naturalidade, para algumas isso pode se tornar um peso, uma cobrança, algo que eles passam a ter medo, talvez de não dar conta, daí se culpam, pode acarretar tudo isso. Todos sofrem. Mas é que alguns vão ter alguns mecanismos para lidar com esse sofrimento. Alguns vão ter mecanismos próprios, alguns vão ter mecanismos mais sociais, familiares, vão ter ajuda externa, enquanto outros vão ter menos ajuda para lidar com esse sofrimento. Aí isso vai contar com os fatores de proteção e fatores de vulnerabilidade. O acolhimento familiar faz a diferença Faz a nessa diferença. situação. Sim. E também a identificação social, principalmente com crianças e adolescentes. Eles procuram muito também fora da família uma identificação social com os pares. Eles querem se identificar, eles querem ser aprovados, eles querem se entender como parte de um social que não é a família, que está a parte da família. Então, a família é um apoio muito importante, mas o social também conta bastante para eles. É porque nessa idade é muito interessante como que eles já buscam isso, né? Tipo, os pais não são mais a única fonte, enquanto são pequenos, os pais são a única fonte de suprimento deles, de aprovação. E com essa idade eles já buscam essa aprovação fora do contexto familiar, né? Então faz muito sentido. E o que diferencia a forma como as crianças e adolescentes expressam esse sofrimento em comparação com os adultos? Não existe uma diferença muito grande no sofrimento, mas na forma como eles compreendem por conta do desenvolvimento deles. Crianças muito pequenas, elas vão ter um desenvolvimento diferente, por exemplo, de um adolescente e de um adulto. A fala delas vai ser diferente, a compreensão delas sobre o sofrimento vai ser diferente, então, portanto, elas vão experienciar o sofrimento de uma forma diferente e vão expressar de uma forma diferente. Quanto mais eu consigo expressar e entender, mais vai modificar a minha relação com o sofrimento. Crianças muito pequenas, elas tendem a trazer muita mudança comportamental e algumas questões na fala, não tantas, porque elas não dominaram tanto assim a fala, né? Elas geralmente trazem falas de sofrimento do não quero fazer, quero ficar em casa, quero ficar sozinho, eu queria dormir e não acordar mais,
coisas mais gerais. Adolescentes têm um entendimento maior, têm um pouquinho mais de domínio da linguagem e às vezes tem um pouquinho mais de dramaticidade, né, nas suas ações, nas suas palavras. Então eles tendem a agir também mais e falar mais, né, do que os adultos. Então eles têm essa diferença na expressão. Ô, Monique, a autolesão ela tem aparecido como um pedido silencioso de ajuda entre os jovens. Como que nós podemos diferenciar esse comportamento de um risco maior que possa vir a ser um suicídio? Eu gostaria de abrir um parênteses para falar um pouquinho sobre a autolesão, porque o que eu vejo é um combate muito incisivo e direto ao comportamento autolesivo. O comportamento autolesivo, embora socialmente não aceito, ele não é o problema em si. Ele é o comportamento que aparece subjacente a um sofrimento a esse sofrimento que a gente deve olhar, e não o comportamento. Quando a gente tem diante da gente uma criança, um adolescente que está com um comportamento autolesivo, geralmente a gente tem uma reprovação muito grande dos adultos. E aí um pedido de que a gente resolva, de que o adolescente, a criança pare com esse comportamento, às vezes até uma punição, né, já aconteceu de adultos falarem, se você não parar, eu mesma ou eu mesmo vou, né, te machucar, e são coisas diferentes, é muito diferente de você punir a criança e o adolescente do que ele se machucar, porque é um comportamento que tem uma função completamente diferente, não vai funcionar. Reflexo da dor. É um reflexo da dor. Se eu peço para que o adolescente e a criança pare com a autolesão, eu não estou ensinando ele a lidar com a dor. Eu estou tirando o único recurso, talvez, que ele aprendeu, que ele tenha para lidar com essa dor, e estou deixando ele sem nada. E aí pode agravar o sofrimento, e aí pode levar a um sofrimento muito maior, e essa criança adolescente pode, no futuro, recorrer ao suicídio, recorrer a outros meios, outros comportamentos, né, de risco, que a gente chama, ou substituir por outros comportamentos também que não são adequados, porque eu não estou ensinando, né, a como lidar com a dor, eu só estou pedindo para que ela pare com o comportamento. Mas o comportamento em si não é o que deve ser combatido, né? Mas a dor que está por trás, né? O que mantém esse comportamento, né? Quais os sinais de alerta para os pais, professores e responsáveis precisam observar no dia a dia? O que é a chave, assim, quais são os principais alertas que eles têm que ficar de olho com relação a essa situação? Crianças e adolescentes tendem a não conversar muito sobre essa questão por ser uma questão tabu. Então, provavelmente, a gente vai ter que adentrar o mundo deles por meio daquilo que eles permitem que a gente veja deles. Quando eles mudam um pouco do comportamento deles, eu sei que é muito clichê, mas quando os adolescentes começam a usar os blusões deles mesmo, quando tá calor, quando eles tentam esconder, né, quando eles tentam, quando você percebe que muda um pouco a exposição dele também com os outros grupos, quando a criança também, né, já não está mais com um comportamento mais tão expositivo, tão alegre, ela está mais isolada, ela está mais cabisbaixa, ela não conversa tanto com as outras crianças, e assim, eles têm uma dificuldade muito grande de trazer esse assunto para nós, porque a gente não sabe lidar muito bem com esse assunto. Então, provavelmente, eles acabam se fechando bastante no mundo deles, ou então procurando ajuda, né, com os amiguinhos, né, com os colegas, né, tentando encontrar uma outra solução que talvez não seja tão benéfica, assim, para eles. Monique, como que nós podemos diferenciar o que é um comportamento típico da adolescência se está acontecendo alguma coisa emocional com relação a essa criança, para que venha a ter esse comportamento? Uhum. Mas com relação aos adolescentes... Isso. Como que nós podemos fazer essa leitura no adolescente? Até onde é um comportamento típico de adolescente e até onde já pode estar passando desse comportamento adolescente, que normalmente é atípico, né? Sim, sim. Acho que a gente tem sido muito injusto com os adolescentes quando a gente usa o termo aborrecente, porque é até esperado que fale, que o adolescente ele é instável, que ele é irritado, que ele não sabe lidar bem com as suas emoções, e a adolescência não precisa ser dessa forma, ela não precisa ser passada
Dessa forma, a adolescência, ela é uma fase que requer, sim, um cuidado. Ela é um pouco difícil, mas ela não precisa ser dessa forma. Os adolescentes, eles tendem a ter um pouco, assim, de sensibilidade mais exacerbada com relação às coisas que acontecem com eles, mas justamente por serem inexperientes. Vamos pensar, né? Se vocês lembrarem um pouquinho da época que vocês eram adolescentes, vocês vão lembrar como tudo parecia muito mais difícil, como as coisas aconteciam, era o fim do mundo, como a gente não tinha nenhum recurso para lidar com as coisas. Era o primeiro relacionamento, o primeiro término, primeira amizade que foi estragada, era o primeiro zero, era o primeiro tudo. Era o primeiro tudo sem os pais, porque a gente tem um desprendimento muito maior da família. Então, existe aí uma exacerbação aí dos sentimentos, da forma como eles reagem realmente às dificuldades que eles enfrentam, né? Muita coisa acontecendo no físico e no emocional. Mas acho injusto colocar tudo na conta do hormônio. Existem, sim, mudanças hormonais que vão mudar, por exemplo, o apetite, o sono, mas não é para todos os adolescentes, né? Existe também, como eu falei, esse afastamento maior da família. Ele tá ficando isolado. Mas ele tá ficando isolado da família ou ele tá ficando isolado de tudo? Porque é normal que ele se isole um pouquinho mais do ciclo familiar e procure mais a companhia dos pares, de outros adolescentes. Agora, se ele está isolado de tudo, realmente é um comportamento preocupante. O que dá para vocês saberem, né, qual que é a diferença, né, o quanto eu devo estar preocupado ou não, procurar ajuda ou não, é vocês conhecerem o adolescente com quem vocês convivem, conhecer a personalidade, os gostos. Houve uma mudança muito brusca desse comportamento. Houve uma mudança muito brusca dessa personalidade. Esse adolescente está muito mais sozinho, ele está muito mais apático, está com um pensamento muito mais negativo, não está usando roupas talvez adequadas para a idade, né? Roupas muito mais largas. Nessa idade também acontecem muitos transtornos alimentares, também que é um fator de risco. Ai, não estou me sentindo bem com o meu corpo, porque as outras pessoas são assim, as outras pessoas são assado, eu sou desse jeito, porque o meu cabelo não é dessa forma. Existe uma vergonha muito grande também nessa fase. Então, existe uma mudança muito grande desse adolescente que você conhece para um outro adolescente, e você já pode começar a se preocupar. Monique, já que você citou a questão da família, a dinâmica familiar, como a ausência de diálogo, a violência ou a negligência, pode agravar muito nesse quadro? Pode e vai agravar, né? Como eu falei anteriormente, o trabalho com crianças e adolescentes é um trabalho um pouco mais complexo. Não que com adultos a gente não chame família, eu acho que a gente deveria trabalhar também com adultos nesse molde, né? De conversar com família, conversar mais com a sociedade. A gente acha que o adulto é muito mais individualizado, é muito mais autossuficiente do que ele realmente é. Mas a criança, o adolescente, ele tem uma fragilidade por não ter essa autonomia completa. E não é uma dependência só financeira. Ela é física, ela é emocional, ela é afetiva. Então, ela depende de um meio para sobreviver. Então, se eu não tenho um meio que ele é adaptativo, que ele é funcional, que ele é saudável, que ele cumpra ali com os seus papéis, vai ser muito mais difícil trabalhar com essa criança. Eu preciso de um meio colaborativo. E quando eu falo meio, eu falo família, eu falo escola, todos os outros lugares que essa criança está inserida. Quando você fala da escola, qual que é o papel que ela desempenha nesse processo de prevenção e de apoio? É um papel muito importante, embora seja difícil falar sobre suicídio na escola, porque a escola realmente acaba sendo um palco para falar sobre outras questões. É também o palco em que muitas dos estressores acontecem. Geralmente, o que eu ouço dos adolescentes é que eles não gostam muito de falar desse assunto na escola. Eles não se sentem muito à vontade, porque eles acabam passando muito tempo na escola, e é na escola que muitas das dificuldades deles acontecem, muitos dos conflitos interpessoais acontecem. Então, eles não se sentem muito seguros, mas acho que a escola poderia estar junto também com outros serviços. Eu acho que a escola sozinha não dá conta.
É muita coisa para a escola sozinha dar conta, né? Com outros serviços, pensar ali, né, em uma mudança para talvez pensar numa medida de prevenção de estressores. Talvez para conversa sobre esse tema deixar para outros lugares, mas para prevenção, por exemplo, essa questão do bullying. Eu não sabia disso, mas eu acredito que na sua época também não tinha WhatsApp. Não tinha. Não tinha. Não tinha WhatsApp quando estava no ensino médio, graças a Deus. Porque assim, eu saí da escola, acabou. Eu ia para minha casa, ia fazer as coisas. Tinha MSN, tinha Orkut, mas era muito diferente. Só quando você chegava em casa, você ia acessar o computador, né? Mas era o computador, não era o celular, não era uma coisa de tão fácil acesso. Hoje, eu saio da escola, hoje não, né? Eu não, né? Os adolescentes saem da escola, mas a escola continua com eles, porque eles têm grupos no WhatsApp com a galera da escola, seja com professores, sejam com outros estudantes. E às vezes eles nem gostam, mas são grupos que são obrigatórios deles estarem nesse grupo. E são grupos em que o bullying acontece no grupo enquanto eles não estão na escola. E são mensagens muito pesadas. Eu já foi mostrada por vários adolescentes mensagens que eles recebiam nesse grupo, ou que outras pessoas recebiam nesse grupo, no sentido, por que você não se mata? Ninguém gosta de você, ninguém vai sentir sua falta. E como isso é muito pesado com os adolescentes. Então, a questão da tecnologia também acaba pesando muito para eles, porque eles vão ter acesso a coisas que talvez eles não teriam acesso, tanto a coisas boas quanto a coisas ruins. Né? Existem dois lados aí da tecnologia. Monique, quais as estratégias que você recomenda para quebrar o silêncio e identificar quando existe um risco de autolesão ou ideação suicida? Eu acho que essa é a minha pergunta preferida quando se trata do tema suicídio ou sobre o tema sofrimento psíquico. Quando as pessoas se deparam com o sofrimento psíquico das outras pessoas, sejam dos filhos, familiares, de estudantes, elas parecem que elas são quase que chamadas, compelidas a resolver. O problema é aí que está a dificuldade. Você não precisa resolver o problema, né? Você não está sendo chamada a resolver o problema. O tratamento vai ser com um profissional de saúde mental. É muito mais simples do que a gente imagina, só que a gente se embanana todo e se embaralha todo nessa dificuldade que a gente tem, porque a gente quer tanto resolver o problema, a gente vê uma dificuldade e fala, poxa, mas você está sentindo triste? Poxa, vamos animar, vamos ficar felizes, vamos ficar para cima, vai passar logo. É uma intolerância ao sofrimento muito grande e que atrapalha muitas vezes a ajuda ao sofrimento, porque eu preciso ter um espaço para que o sofrimento seja expresso, para que ele seja dito, para que ele seja nomeado. Se eu não tenho espaço, é muito mais provável que eu vá me calar, que eu não expresse, que eu Porque sem esse tempo que fala, as pessoas falam, você tem que ficar bem, acaba sendo uma cobrança, né? Por mais que a intenção seja boa, né? Exatamente. Aí a pessoa vai ficar, poxa, né? Por mais que seja bem intencionada essa atitude, ela acaba constrangendo um pouco, porque acaba sendo realmente uma cobrança. E o que acontece? Geralmente, né, com crianças e adolescentes que eu tenho, né, um pouquinho mais de familiaridade, eles deixam de contar. Eles escondem. Ainda mais quando se fala do suicídio, que é um tema tão tabu. Nossa, não acredito que está passando uma coisa dessa pela sua cabeça. Eu não acredito que você está me contando uma coisa dessa. Mas por que você está sentindo isso? Você não tem motivo nenhum para sentir desse jeito. Né? Então a gente quer, às vezes, questionar, entrar em debate, tentar entender, tentar convencer que a outra pessoa está errada, que ela não tem motivo para sentir dessa forma. Né? Então, essa parte aí a gente deixa de canto, deixa de escanteio, por mais que a gente queira, né? Mas eu preciso ajudar. Tudo bem, então você vai pegar essa pessoa pela mão e você vai levar para um profissional de saúde mental. A ajuda vai ser o tratamento. O que você, como pessoa leiga, pode fazer para ajudar? Escuta empática. É uma técnica, inclusive, que a gente usa na psicologia. O que é escuta empática? É ouvir. Ouvir sem julgar. Ouvir sem interromper. Ouvir sem querer fazer alguma coisa. Mas eu não vou ter nada para falar.
Às vezes a gente não Maravilha. falar, Melhor né? não falar do que falar algo que pode prejudicar, né? E às vezes a presença, o valor da presença, o estar no momento, no aqui e no agora, é tão forte, tão impactante, que nenhuma palavra que você tenha para dizer vai ser tão importante quanto o estou aqui com você nesse momento. Eu não sei o que fazer, mas eu estou aqui com você. O você importa, eu te ouço porque eu gosto de você, você tem valor. Exatamente. Passar essa sensação para a pessoa, trazer esse pontinho de paz para ela, para que ela se sinta importante. E ela vai entender que você consegue lidar com o sofrimento que ela está trazendo. E você vai trazer essa confiança para ela. Você vai trazer, olha, o que você tá me dizendo, por mais difícil que seja de ouvir, eu sei lidar. Pode trazer que eu consigo aguentar o que você está me dizendo, com o que você está me falando. Eu não vou te interromper, não vou te julgar. E é bem mais provável que ela venha outras vezes a conversar com você. Monique, já que você falou, né, da relevância desse atendimento profissional, vamos falar um pouquinho sobre isso no atendimento aqui em Cianorte. Você comentou comigo sobre a diferença entre a atenção básica, né, e os casos mais graves, que vão para o CAPS ou até para a UPA. Você pode explicar melhor para nós e para o público sobre isso? Explico. Para quem não sabe, né, a gente aqui no município de Cianorte, a gente conta com uma rede de atenção psicossocial que a gente chama de RAS. Nós temos aqui alguns serviços, caso vocês queiram buscar no SUS, né, na saúde pública, vocês podem estar procurando esses serviços. Nós temos hoje a Policlínica, o CAPS Infanto-Juvenil e o CAPS Adulto. A Policlínica, na verdade, é uma coisa muito recente. Pode ser que muitos de vocês não conheçam, mas a Policlínica juntou aí os psicólogos da atenção básica, que eram os psicólogos que ficavam nas UBSs. Pode ser que vocês estranhem até, né? Fui procurar psicólogo na UBS, não tinha psicólogo na UBS. Não, tem psicólogo, mas ele não está mais na UBS, ele está na Policlínica, atuando, né, junto com os outros psicólogos da atenção básica. O que é a atenção básica? É a porta de entrada do SUS. Então, quando você quer procurar um atendimento, ou quer passar por uma triagem, não sabe por onde começar um atendimento, você pode procurar a Policlínica, mas elas geralmente é direcionadas para casos assim mais leves, mais manejáveis, para transtornos ali que a gente consegue trabalhar mais no dia a dia, a Policlínica. Já o CAPS, né, o Centro de Ação Psicossocial, ele é direcionado para os transtornos mais graves e os transtornos persistentes. E aí nós temos 2 CAPS no município de Cianorte, o que é muito bom. Nós temos o CAPS Infanto-Juvenil, que é para crianças e adolescentes até 18 anos, e nós temos o CAPS Adulto. Quando se trata sobre o tema suicídio, pensamento de morte, geralmente a gente faz o encaminhamento dessa forma. Não é porque alguém expressou um pensamento de morte que a gente vai se alarmar. Um pensamento de morte pode ser algo do tipo: não queria estar aqui, queria entrar em coma, não acordar mais, né? Seria bom poder dormir e nunca mais acordar. Seria bom nem ter nascido. Ela está conjecturando a não existência. Não necessariamente é um caso agravado. Pode ser atendido num nível mais básico. Se não tiver associado aí a outras questões, outros transtornos, né? Não tiver questões de violência doméstica, né? E outras complicações. Agora, quando a gente fala de outros níveis, a pessoa já planejou, planejamento, a pessoa comprou já material, a pessoa já pesquisou, a pessoa já tentou, a gente está falando de uma atenção mais especializada e provavelmente ela já vai ser encaminhada para os CAPs. Quais serviços e canais de ajuda, então, que estão disponíveis hoje? Como o CVV 188, né? E esse que você mencionou. E de que forma que as famílias podem acessar esses canais de ajuda em momento de crise? Do CVV semelhante, eu não conheço um outro que exista, né? O CVV é nível nacional, tem no Brasil inteiro. Para quem não sabe, é o Centro de Valorização da Vida. Existe aí o número 188 que você liga, caso você precise de um atendimento, caso você não esteja bem, queira alguém para estar conversando. São
pessoas que estão ali voluntariamente, que receberam um treinamento para uma escuta deste momento, não é um tratamento. É só um acolhimento momentâneo. Mas muitas pessoas não sabem, mas além, né, do atendimento via telefone, também tem um chat, também tem um e-mail. Em algumas cidades eles têm até mesmo a estrutura física para o acolhimento, né? Aqui em Cianorte a gente não tem, mas a gente também tem esses outros serviços aí da RASP. Não comentei, né, da UPA. A UPA também faz parte, né, da RASP, né, da atenção aí psicossocial, porque a gente não tem um CAPS específico, um centro específico para emergências. Então, na questão, por exemplo, do suicídio, alguém está em crise de suicídio, em crise iminente, ameaçando, né, cometer algum suicídio, ou acabou de passar por um suicídio, não é o CAPS. O CAPS funciona como um ambulatório de tratamento que você vai ali diariamente, semanalmente, ele não atende urgência e emergência. Se precisar de urgência e emergência, é para a UPA, tá? Para todos os transtornos mentais também, urgência e emergência. Aqui no município é para a UPA. A pessoa encontra alguém ali de pronto para atender a emoção. Monique, foi muito enriquecedor ter você aqui no Sobre Isso, a sua experiência com as crianças e adolescentes em sofrimento psíquico e o seu compromisso com a prevenção do suicídio nos mostra como olhar para esse tema com mais sensibilidade, né, e fazer a diferença. Nós agradecemos muito você nos inspirar e olhar, né, com cuidado para esse tema. Muito obrigado mesmo, muito obrigado por estar aqui e participar com a gente, viu? Eu que agradeço. Numa próxima oportunidade, se precisarem, estarei aqui também. E nós ficaremos muito felizes. Obrigada. Vamos dar as mãos para construir um novo país e juntos cantar para ser feliz. Roberto Ascioli, o futuro chegou. Instituto Roberto Ascioli, intermediando de quem pode para quem precisa. Participe! Vamos seguir. Alô, amigos da TV Cinturão Verde, Cianorte. Aqui quem fala é o Teodoro, do Teodoro Sampaio. Quero convidar todos vocês, domingo, a partir das 13 horas, aqui na Cinturão Verde, tem o Amigos do Teodoro e Sampaio. Estamos convidando todos vocês para assistir o Amigos do Teodoro e Sampaio. Vem comigo. Alô, meus amigos da cidade de Umuarama, capital da amizade, 121 mil habitantes. Eu sou o jornalista e apresentador do programa 90, Roberto Ascioli. E estou passando por aqui para avisá-los que a partir do mês de outubro nós vamos estrear o canal 44.1 aqui em Umuarama, televisão Cinturão Verde, aonde você vai poder assistir futebol, jornalismo, novela, tudo que tem de melhor você vai poder acompanhar na televisão Cinturão Verde. Mais uma emissora da rede de televisão Cinturão Verde. Mês de outubro, estreia canal 44.1, TV Cinturão Verde, aqui em Umuarama, terra do meu amigo, do prefeito Fernando Escanavaca. Um abraço a todos. Rádio Ascioli FM 102.9. A gente vai falar sobre um tema que interessa a todas as mulheres: beleza e cuidados pessoais. Porque cuidar da nossa imagem é também cuidar da nossa autoestima, da nossa identidade e da forma como nos apresentamos ao mundo. Para essa conversa, eu recebo a minha parceira de programa, Lúcia Santos.
Filha de cabeleireira, ela começou a profissão aos 14 anos e nunca mais parou. Passou por salão em São Paulo, onde trabalhou, se especializou por 13 anos e hoje é referência na nossa região. Com 27 anos de carreira, ela já comandou 2 salões e hoje lidera um espaço que carrega a sua identidade, propósito e muito talento. O Lúcia Santos Estúdio. E tem novidade. A Lúcia não está aqui só para conversar sobre beleza, mas também para cuidar dos meus cabelos. E ao longo dos próximos episódios, vocês vão acompanhar a transformação do meu cabelo pelas mãos dela. Uma mudança que eu vou viver junto com vocês e vai acontecer aqui, diante das câmeras. Lúcia, muito bem-vinda aqui, é uma honra ter você aqui, é uma honra ter você como parceira aqui do Sobre Isso. Então vamos lá, vamos tirar muitas dúvidas aqui com a Lúcia. Lúcia, você cresceu dentro de um salão acompanhando a sua mãe. O que mais te marcou dessa experiência e como isso influencia o seu trabalho até hoje? A minha mãe, ela é uma das maiores inspirações que eu tenho na minha vida, como profissional e como mãe. Porque eu chegava da escola e via minha mãe trabalhando. Enquanto eu fazia o exercício da escola, as tarefas, eu via ela cortando o cabelo. E aos 10 anos eu pedi para ela, eu posso cortar um cabelo? E ela me deu uma oportunidade. E ali eu vi que era o que eu realmente gostaria de fazer e faço há 27 anos. E sou muito feliz fazendo o que eu faço, transformando vidas através das minhas mãos. Então você começou muito cedo, aos 14 anos, né? Quais foram os desafios de assumir uma carreira tão jovem e como esses desafios te moldaram para a profissional que você é hoje? Na verdade, o que me moldou a ser a profissional que eu sou hoje foi uma decisão que eu tomei aos 17 anos. De sair de casa, de sair de uma cidade pequena e ir embora para uma cidade muito maior do que a que eu morava, né? Porque eu morava em Tuneiras e eu fui embora para Campinas. Lá em Campinas, eu tive a oportunidade de trabalhar em um dos maiores salões do mundo, que é Vanderlei Nunes. Então lá eles me moldaram a ser a profissional que eu sou hoje. Então eu trabalhei lá durante 5 anos da minha vida. Então, eu ia justamente perguntar para você sobre isso, né? Você ficou 13 anos em São Paulo, que é um grande polo de beleza. Qual foi a maior lição que você trouxe de lá para a sua vida e para suas clientes aqui? Técnicas e lição de vida. Eu aprendi muita coisa lá, porque lá eu trabalhava para eles. E hoje eu tenho o meu espaço, né? E eu aprendi muita coisa, principalmente a administrar, a tratar o cliente da forma que tem que ser tratado. E amar o que faz, gente. Porque eu acho que a primeira coisa que você tem que fazer, antes de você colocar a mão em uma mulher que tá ali querendo transformar o cabelo, é você ter amor pelo que você faz, né? Querendo ou não, isso ajuda muito, né? O profissionalismo, mas o amor também. Eu tenho muito amor. E as técnicas, as novidades sempre começam pelos grandes centros, né? Então você teve a oportunidade de aprender cedo sobre isso lá. Sim, aos 17. Lúcia, o cabelo para muita gente é apenas estética, mas você sempre fala de identidade, de transformação. Na sua visão, como o cabelo pode mudar a vida de uma mulher? O cabelo pode mudar a vida de uma mulher. Eu vou contar, gente, sobre mim, tá? Eu era loira. Muita gente já me conheceu loira. E a minha autoestima não era muito legal mesmo sendo cabeleireira e sendo loira, tá? Aí um belo de um dia eu tive a ideia de falar, eu vou mudar minha identidade. E aí o que eu fiz? Eu escureci o meu cabelo. E hoje eu tenho a identidade da Lúcia mesmo. Hoje eu carrego um cabelo que eu gosto. É um cabelo que combina comigo, com a pessoa que eu sou hoje. Então, a autoestima, ela vem a partir do momento que você toma uma decisão. Eu quero mudar. Muda o seu cabelo que tudo na sua volta vai mudar. Isso eu posso te garantir, porque foi isso que aconteceu comigo. É bem interessante isso que você colocou, porque eu vou até acrescentar algo aqui enquanto consultora de imagem.
Porque quando nós trabalhamos a nossa imagem de acordo com aquilo que nós somos, de acordo com a nossa harmonia pessoal, então faz toda a diferença, né? Porque reflete a mulher que realmente somos. Quando você está com algo que não harmoniza com você, que não faz sentido com a sua beleza natural, realmente você não se sente bem, não sabe por quê. Talvez o corte é bonito, talvez a roupa seja bonita, mas não tem a ver com você, não representa quem você é realmente. Então é muito importante a gente ter esse cuidado com a imagem, buscando não ser um personagem, mas buscando ser aquilo que te representa, buscando a sua essência, né? Isso é realmente muito importante. Muitas mulheres sonham com uma transformação, mas têm medo de mudar. O que você diria para quem está em casa olhando no espelho, mas não tem coragem de dar esse passo, de fazer aquela mudança? O primeiro passo é você se encontrar no espelho. Porque tem muitas mulheres que não se encontram no espelho. Elas têm uma identidade, né, que não são delas. Ai, mas esse cabelo fica legal pra você. Aí você usa ele há anos. E você não procura um profissional que entende realmente de colorimetria, de tendências, do que realmente você vai carregar e vai fazer a diferença na tua autoestima, né? Só que tem cabelo, gente, que a gente pode fazer, que a gente pode até te emagrecer, sabia disso? Isso entra o visagismo. Tem muita mulher que tem um tronco mais elevado, com o corte de cabelo correto, a roupa. Isso influencia também até no peso, né, no corpo. Lúcia, fala para nós, o que é o visagismo dentro da área do cabelo? Dentro da área da beleza, o visagismo envolve o quê? Harmonia do rosto. Harmonia do rosto. É a primeira coisa. E é o que eu faço nos meus cortes. Eu uso mais o visagismo em corte. Em cor, não. Em cor, em algumas pessoas, sim, outras não. Mas mais em corte. Por quê? Porque o corte, gente, ele realmente pode mudar o formato do rosto. Através de um corte de cabelo, a mulher pode descobrir ali a sua verdadeira essência. Exatamente, que foi o que aconteceu comigo. Eu tinha cabelo curto, hoje eu tenho longo. Eu achava que longo me envelhecia. Aos 41 anos eu posso te provar que cabelo longo não envelhece uma mulher. Independentemente da idade dela, se ela tiver um cabeleireiro visagista, ela pode sim ter um cabelo longo aos 41, aos 50 anos, mas com o corte correto. Para o formato de rosto, olho, sobrancelha. Pode trazer à tona uma mulher que muitas vezes nem a própria mulher sabia que existia ali. Ela não conhecia todo o potencial de beleza que tem. Igual eu não conhecia. Eu usava mega hair. E hoje esse cabelo é natural, esse cabelo não é mega hair. Através da minha mudança, eu pude ver que abriu novos horizontes para mim, o meu novo visual, a forma que eu me vestia, o jeito que eu me portava. E hoje com esse cabelo, com as vestes, entendeu? Eu era uma cabeleireira que não me arrumava, tá, gente, para trabalhar. E ó, tem uma novidade, eu não me arrumava para trabalhar. Eu achava normal você chegar arrumada, você é a cliente, e eu estar lá de qualquer jeito. E hoje não, hoje você se depara comigo vestida exatamente assim para trabalhar. Então, toda essa qualificação que você tem, essa busca por inúmeros cursos, a faculdade, começou primeiro com você, com seu autocuidado, e hoje reflete no cuidado com as suas clientes. Exatamente. Tudo começou através da minha mudança. E, na verdade, eu ainda estou num processo de mudar muita coisa ainda. E é impressionante, né, Lúcia? Porque a nossa imagem, ela fala muito sobre nós. A imagem comunica, e ela comunica quem somos, né, como enquanto profissionais, enquanto pessoa. Então é muito importante a gente ter esse cuidado com a imagem, porque ela representa, antes que a gente possa falar quem somos, ela fala sobre nós, né? E além da autoestima, que faz toda a diferença, quando nós estamos bem, né, aparentemente, nós nos cuidamos, nós nos sentimos cuidados, nós ficamos bem. Então isso muda toda a nossa autoestima, nós ficamos mais fortalecidas, mas não é apenas isso reflete também no nosso profissional, porque quando você está bem, você passa segurança, então as pessoas percebem a sua segurança e você passa a ter mais credibilidade enquanto profissional, enquanto pessoa, enquanto ser de um modo geral, e isso também que você mostra quem você realmente é, né, mostrando a sua essência, o seu profissionalismo,
Então, quando nós não temos esse conhecimento sobre a nossa imagem, muitas vezes nós passamos uma ideia errônea a respeito de nós mesmos. Então, é muito importante a gente buscar essa harmonia com o cabelo, com a roupa, enfim, com tudo aquilo que nos representa, que fala por nós, antes que nós possamos falar quem somos, não é mesmo? E pegando esse gancho, agora eu vou falar de mim, né? Você vai conduzir aqui a transformação do meu cabelo. Exato. Aqui no programa. E o público, ele pode esperar o que desse processo? Uma transformação que Vai não... ser mais radical, mais sutil? Vai ser uma transformação sutil com radical. Entendeu, gente? Muito bom. Eu estou buscando isso, como eu já mencionei aqui, sou consultora de imagem, e dentro do processo de coloração pessoal, a gente identifica também cabelo, maquiagem, e a cartela de cores, que é o principal que as mulheres amam, né? Saber a cartela de cores. Isso realmente é extremamente importante, porque, como eu coloquei aqui, faz toda a diferença. Então, eu estou nessa busca também de trazer algo mais natural aqui para os meus cabelos, né? Buscar um pouco restaurar esse algo mais harmônico, mais natural em mim. Esse momento tem tudo a ver aqui com o programa, sobre isso, que eu quero trazer a Josi verdadeira, a Josi mais autêntica, a minha verdadeira essência. Então eu quero trazer isso, e isso vai acontecer aqui no decorrer do programa, e eu quero compartilhar com vocês, eu quero que vocês acompanhem, eu quero a opinião também. É disso, Lúcia, que você está falando? Exatamente. Acertou em cheio. Aguardem, porque eu vou simplesmente transformar essa mulher. Eu olho pra você, eu vejo uma mulher extremamente forte. Mas eu também vejo uma menina, entende? E a cor dos seus olhos me chamaram muita atenção. Então eu quero harmonizar isso. A cor do seu olhar, com a sobrancelha, com o tom de cabelo que eu vou escolher com muito carinho para você, dentro da colorimetria que combine com você. E eu tenho certeza que você vai se encontrar em muitas coisas depois que essa transformação de fora vir. Vai dar muito certo. Lúcia, e para fechar, uma pergunta que mexe com todas nós. Quando você olha para uma cliente, você enxerga primeiro o cabelo que precisa ser transformado ou a mulher que precisa ser revelada? Com certeza a mulher que precisa ser revelada. Porque foi através de mim que eu vi que muitas coisas, através de uma mudança de cor de cabelo, de corte,